um pouquinho sobre identidade e como a identidade funciona para a gente saber como se deslocar no mundo espiritual, como avançar no mundo espiritual, como não cair no terreno da batalha espiritual, mas pelo contrário, você vencer. Uma pessoa que não conhece quem ela é, ela não chega a lugar nenhum. Uma pessoa que não tem uma memória a respeito daquilo que Deus tem para ela, ela não chega a lugar nenhum. Se você não sabe quem você é, todo tipo de intimidação, todo tipo de vento de doutrina vai fazer com que você se desvie do propósito que Deus tem para a sua vida. Eis que do mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus estava lá dormindo. Os seus discípulos aproximando-se o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: é identidade. Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Existe aqui uma pergunta: quem é esse? Quando alguém pergunta em nome de quem que você ministra, em nome de quem que você abençoa, em nome de quem que você ora, em nome de quem que você impõe as mãos sobre os enfermos, você tem que saber quem é Jesus e a autoridade do Cordeiro. Então agora pela manhã, eu quero que você entenda como é que Jesus transfere para você esse direito de comandar as circunstâncias. Eu e Fabíola temos uma filha que hoje tem 24 anos, é a minha primogênita Natália, e alguns anos atrás, aliás, há 9 anos atrás, ela foi para os Estados Unidos para estudar num colégio batista, e nós não tínhamos as facilidades de comunicação que nós temos nesses últimos anos, WhatsApp, Facebook, Messenger, não tinha nada disso. Se tinha, a gente não tinha internet, então a gente não tinha os smartphones como a gente tem hoje. Hoje você está aqui, liga no teu 4G, você faz contato com todo mundo, liga pelo WhatsApp. E Natália estava morando na casa de uma família, a gente não tinha mesmo muito contato. Fabíola com muita saudade dela, e a gente no carro, a gente tinha celular, mas não tinha essas comunicações, era só o sinal do celular mesmo. Então ela falou assim: amor, estou com saudade da Natália. Eu falei: vamos fazer o que a gente sempre faz. E nós concordamos na terra, e eu sempre ensinei a igreja a orar. Por que eu faço você repetir? Os próprios discípulos de Jesus não sabiam orar. Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. A oração é aprendida, a oração é ensinada. Você não nasce orando, mas você vai aprender a orar orando. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto menos você ora, menos você quer orar. Mas a oração, ela funciona no mundo espiritual. Se você pega as orações que são feitas nas Escrituras, você vai ver que quando o homem apela para Deus, o orgulho do homem fala: não, eu resolvo, eu faço sozinho, eu pago minhas contas, eu cuido da minha família. Mas quando você dobra o teu joelho, você está dizendo para Deus que todo o teu orgulho está indo embora. Você está dizendo no mundo espiritual, você está profanando a sua própria carne, e está dizendo: não, agora quem vai entrar nessa batalha é o Senhor dos Exércitos. A oração, gente, ela não só dá fôlego para você ter uma vida espiritual santa. A oração atrai o favor e a mão de Deus sobre você. Eu falei: Fabíola, repete comigo, concorda aqui na terra. Essa oração é interessante, como é que as famílias se perdem por causa disso. São casas que são divididas. Está o marido querendo ir para um canto, a mulher ir para o outro, e eles não entendem que Deus pode dar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu tenho uma lista de impossíveis. O que é possível você faz. O que é impossível, Deus é que faz. Então eu não fico pedindo para Deus aquilo que eu posso fazer, eu peço para Deus aquilo que eu não posso fazer. E você nem imagina, eu estava conversando com o pastor e com a pastora, cara dela, falou assim: quando o dia que eu chegar no céu, Deus vai falar assim: abre o portão que chegou o pidão. Porque eu sou pidão mesmo, porque a Bíblia, só o Evangelho de João 6 vezes fala assim, ó: peça em meu nome, e meu Pai vou-lo de dar. Há um desejo de Deus que você peça, e o nome de Deus vai ser honrado nisso. Eu falei: Fabíola, em nome de Jesus nós concordamos que a Natália vai ligar para nós, uma oração simples.
As circunstâncias se movem. Deu 2 minutos depois da oração, o telefone tocou. Quem que você acha que era? Quem que você acha que era, gente? Então, quando a gente ora, quando a gente fala de autoridade para orar, a gente lembra de Josué. Josué é um homem que ele recebe uma autoridade, e com essa autoridade que Moisés coloca sobre a cabeça dele, ele não perde nenhuma batalha. Josué é um sujeito, quando você fala de libertação, você lembra de Moisés, não lembra? Ele tira o povo do cativeiro. Mas quando você fala de batalha espiritual, o Josué é o cara. Ele toma a terra da promessa. Pensa num sujeito que ele não sai com um arranhão do campo de batalha. A única derrota que Israel tem, não ele, é por causa do pecado de Acã. Ele tinha uma capa. Eu tenho um amigo meu que é botafoguense, que eu digo para ele que aquela capa era do Botafogo. Foi por isso que eu digo que aquela estrela solitária é a estrela que caiu do céu. Isso aqui não é de Deus, né? Mas é brincadeira. Eu sei que a igreja aqui, a maioria é flamenguista mesmo, né, gente? Posso ouvir um glória, gente? Olha, pastorzão. Olha, tem algum atleticano aqui fora o pastor? Vamos discipular esse povo, pastor. Gente, uma vez eu tive um chefe, um comandante, que ele era muito, mas muito chato. Eu novo convertido, e a esposa dele, ela não tinha os rins, fazia hemodiálise, e ele falou para mim: poxa, Lobo, eu tenho um problema eu tenho que comprar muita medicação para ela. Eu não sei porque eu não pedi um rim para aquela moça. Eu comecei a orar para pedir aquela medicação, e era uma medicação. Falei: Deus, eu não sei como é que vai ser, mas eu quero que o Senhor me dê. A oração do crente que crê, né, irmão? Tem crente que fica botando um monte de... Eu só pedi o que eu queria. Deus, eu preciso de uma caixa. Eu me lembro do remédio, chamava Losec, naquele tempo. Isso tem mais de 20 e tantos anos. Era o nome fantasia, não sei qual é não sei qual é a fórmula química dele, mas era Losec o nome dele. E era um remédio caríssimo, mas um absurdo. Eu falei: Deus, eu não quero uma caixinha, eu quero uma caixa cheia de caixinhas de remédio. E eu comecei a orar, e na minha cabeça eu imaginei que Deus fosse dar. Eu simplesmente não pensei como isso ia acontecer. E certo dia, minha esposa, eu orei uns 15 dias por isso, me esqueci da oração. É bom você também saber que é bom descansar. Eu pedi depois de 15 dias, eu insisti e descansei. Entrei no meu sábado, meu shabá ali, falei: agora está na mão de Deus, ele já ouviu. Passou um tempinho, minha esposa me liga um dia: ó, vem aqui que chegou uma caixa para você. Eu já tinha esquecido da oração, nem imaginei. Chegou uma caixa. Minha esposa é dentista, e de vez em quando ela recebe medicação de amostra grátis, mas é medicação própria para infecção, para quem trabalha na área odontológica. Eu falei assim: ó, a secretária recebeu uma caixa e disse que era para você. Quando eu chego em casa, ela falou para mim: uma caixa de remédio. Fiquei imaginando. Quando eu cheguei em casa, de frente assim, logo para a porta, a gente tinha um móvel e tinha aquela caixa. Gente, quando eu li a caixa, comecei a chorar. Que eu tinha pedido um remédio, qual era? Losec. O que Deus mandou para mim? Vitamina C. Quando eu peguei, aí que eu me lembrei da oração, e já tinha passado algum tempo que eu tinha parado de orar, e aí que eu lembrei, eu liguei para a Érica, a secretária, e falei: Érica, o que aconteceu? Olha, eu não sei, veio um senhor de bicicleta, parou na frente do consultório, desceu com essa caixa, ela estava amarrada na bicicleta, tirou a caixa, me entregou e falou assim: é para entregar para o marido da doutora Fabiola. Só isso que ele falou e foi embora. Então, como é que Deus move o mundo espiritual? Como é que você hospeda anjo na tua casa? Como é que Deus trabalha na tua vida? Ele trabalha a partir da fé. Se você crê, tudo é possível que crê. O problema é que o homem, em vez de crer, ele murmura, ele reclama. A gente sempre diz que murmuração é uma oração a quem, gente? Murmuração é uma oração ao diabo. Eu nunca vi assim uma irmã chegar aqui: ai, pastor, vim dar um testemunho aqui. Eu reclamei da vida e minha vida prosperou. Você já viu isso? Reclamei do meu filho, reclamei do meu cônjuge, e meu filho e meu cônjuge melhoraram. Já viu isso? Que tipo de gente que vence?
é gente que libera do seu próprio coração, da sua própria boca, palavras de vida eterna. Quando a gente fala sobre autoridade, Jesus, ele tem uma circunstância ruim. Os discípulos não sabiam como lidar com isso. Mas Jesus, ele dá uma ordem para a circunstância. Ele se levanta. Tem uma outra passagem desse mesmo evento, no outro evangelho, que Jesus fala assim: até quando vos sofrerei? Por que vocês são tão tímidos? Nós às vezes somos muito tímidos. Eu acho que Deus me colocou nesse ministério justamente porque eu não tenho essa timidez. Eu não tenho dificuldade nenhuma de orar. Então quando você está orando, para nós, perdão, quando a gente está orando, nós aprendemos a orar: Pai nosso que estás nos céus. Não é isso, gente? É uma oração que eu faço para quem? Para o meu Pai que está nos céus. Só que além disso, Deus deu para mim e para você também o quê? Autoridade sobre a circunstância, é o que nós vamos trabalhar nesse período da manhã aqui. Então a ideia de que você está dando uma ordem para a circunstância, pode parecer no teu ouvido, no nosso ouvido ortodoxo, no nosso ouvido tradicional, que nós estamos dando uma ordem para Deus. Isso é tolice, gente. Nós não damos ordem para Deus. Mas aquilo que Deus deu de autoridade para eu exercer, nisso eu dou ordem. Então, nós vimos a questão do centurião: eu tenho homens sob minhas ordens. Debaixo da minha autoridade, eu digo vai, ele vai, eu digo vem, ele vem, eu digo faz, ele faz. Então, naquilo que você vive, naquilo que é a sua experiência doméstica, naquilo que é a sua história do trabalho, naquilo que você vive na sua escola, naquilo que você vive na tua realidade próxima, você tem autoridade. Entenda isso. Então você não está dando, quando você diz assim, em nome de Jesus, eu anulo toda a fortaleza que se levanta contra mim, você está dando uma voz ao mundo espiritual. Quando você lida com espíritos, com pessoas endemoniadas, com pessoas possuídas, toda a ordem que você dá, o espírito imundo obedece, todas elas. Você diz: de joelhos, em nome de Jesus, ele cai de joelhos. Ele pode falar assim: não vou cair, a ordem está dada. De joelhos, a pessoa está muito violenta, o espírito imundo, ele às vezes reage com muita violência. De joelhos, em nome de Jesus, ele fala: não vou ficar. Então queime em nome de Jesus. A voz é dada uma vez só. Ele fica assim, ó. Sabe quando você vai no chão quente descalço? Que a pessoa começa, é assim mesmo, daqui a pouco cai de joelhos. Então toda a voz que você comanda, todo o mal que você expulsa da sua casa, isso você tem que entender que quando o comando é dado, aquilo vai cumprir. O mundo espiritual, ele reage à sua autoridade. Entenda isso. Você não pode duvidar disso. Eu fiz uma ministração esse ano de uma moça, uma jovem menina, tinha 19 anos, ela era casada com um filho de um pai de santo. Pensa numa libertação que me deu muito trabalho, muito trabalho. Então, no meio da ministração, a gente percebeu que ela tinha comido dos sacrifícios, né? Ela come daquelas comidas que são oferecidas aos espíritos imundos. E o estômago, a barriga, minha esposa falou assim: ó, está tremendo aqui. Então é sintomático, você está olhando, tem alguma coisa ali. Em nome de Jesus de Nazaré, põe para fora toda a porcaria que ela comeu. Eu falei 1, 2, 3 vezes, e ela, nada, não saía nada. E depois daquele processo de libertação, que durou mais ou menos 1 hora, 1h30, quando ela já estava livre, quando aqueles espíritos imundos tinham saído dela, quando a gente falou assim: agora acabou, ela foi, abraçou a pastora, ela foi, abraçou as ministras. Eu sempre ministro mulher com mulher, homem com homem, sempre, você não faz libertação sozinho. E quando aquilo tinha terminado, que ela sentou, ela botou aquela porcaria toda, aquilo que ela tinha comido, tudo para fora. Então foi uma voz de comando só. Certa vez, fui visitar um garoto, eles tinham usado droga, ele e uma menina, e a menina ficou endemoniada, a psicóloga da casa de recuperação me chamou, eu fui lá ver o que era. Gente, a menina,
o rapaz era evangélico desviado, afastado, e ele começou a fumar maconha misturado com crack. Lá em Curitiba se chama Cabral, é uma droga assim terrível. E ele começou a citar um salmo da Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A menina ficou endemoniada na hora, ela subiu, eu não vi, a menina subiu de costas na parede. Não era uma parede alta, mais ou menos aqui, ó. O teto era mais ou menos aqui onde está esse ar-condicionado. E tinha assim, logicamente, uns lugares para escalar. E ela foi e ficou lá em cima. Só que quando eu entrei na casa, eu entrei assim, eu nem vi a moça. Aí estava psicólogo, estava o rapaz, eu orei, pastor, só ora pela gente? Falei, orei, já ia embora. Falei, pastor, e a menina? Falei, que menina? A menina, quando eu olhei, falei, o que agora eu estou fazendo ali? E aí você tem que comandar com muita sabedoria, porque senão aquele espírito imundo machuca aquela pessoa está possuída, ela não tem controle. Em nome de Jesus de Nazaré, desça esse corpo sem violência, sem machucar. Dei uma voz só. Aí fiquei esperando, sabe aquele quando demora 1 minuto? Aquele 1 minuto que parece 1 hora. Descia não, mas depois de 1 minuto ela foi escorregando e desceu. Então tudo que você comunica no mundo espiritual, quando você está falando a respeito do teu filho no mundo espiritual, a respeito da sua família, a respeito dos seus negócios, isso está sendo semeado, isso está sendo semeado. Então vamos tirar qualquer ideia de que nós damos ordens a Deus, não, mas Deus deu a terra para que a gente domine sobre ela. Então, já que Jesus restaurou a autoridade, já que Jesus deu de novo a autoridade, você vai aprender hoje de manhã a usar essa autoridade. Está bem assim, gente? Estamos claros aqui que nós não estamos dando ordem, nem orando, dando ordem para Deus? Amém, gente? Opa, fiz besteira aqui. Dá para me ajudar? Apertei o botão errado. Obrigado. Agora vamos lá. O inimigo sempre vai questionar a tua identidade. E chegando-se a ele, o tentador disse, tu és o filho de Deus. Manda que essas pedras se tornem em pães. Ou, se és filho de Deus, desce da cruz. O inimigo sempre vai dizer para você que você não pode. Olha para mim agora. Você não tem parte com Satanás. Você não deve nada para Satanás. Você nunca deveu nada para Satanás. Quando você pecou contra Deus. O teu negócio o teu problema é com Deus. E o Deus, o qual eu e você estávamos endividados, Ele envia seu Filho Jesus para nos perdoar. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer um exemplo aqui. Pastor Mateus, vem cá, queridão. Vem aqui. Você nunca mais vai esquecer disso. Pega uma cadeira aqui, me ajuda, bota aqui na frente, por favor. Eu e você pecamos, não é isso? O salário do pecado é o que, gente? Diga, morte. Pois aquele que pecar, todo mundo aqui pecou, sim ou não, gente? A não ser que haja anjo aqui. Então, todos nós estamos condenados à morte, tá bom assim? Imagina que a condenação à morte seja na cadeira elétrica. Eu estou vivo, não estou vivo? Você não está vivo? Mas eu estou condenado. Imagina que eu estou no corredor da morte. Sabe o que é o corredor da morte? É aquele lugar que a pessoa fica esperando que a pena seja executada. Então eu estou lá. Estou condenado à morte. Isso é condição de todo ser humano. Aí o Deus que me ama, mas que eu não conheço, Ele é o Pai que está nos céus. Ele fala assim, lobo, eu te amo de tal maneira que você não vai morrer. O meu filho vai morrer no teu lugar. Aí vem Jesus. Jesus gordinho. Vem aqui. Senta aqui. Jesus, ó, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele recebe, ele se faz maldição por mim. Morre aí, Jesus. Morre. Ele morreu no meu lugar. Ele recebeu a sentença. Havia um martelo batido, uma condenação contra mim. Ele morre.
Ele se torna o que? Meu Salvador. Jesus, ele se torna o meu. Valeu, Jesus. Bate aqui. Valeu, amigão. Aí Jesus ressuscita. Obrigado, pode tirar. Jesus ressuscita e vai sentar lá no trono com o Pai. Aí a história não acaba aí não. Eu me torno filho de Deus. Ó, meu filho morreu por você. Agora você vai ser meu filho. Você vai andar debaixo da minha palavra, da minha obediência. Eu vou cuidar de você. Eu vou te ensinar a ser igual a Jesus. Porque Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes chamou, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Você é chamado, não é para ser melhor que teu vizinho. Você é chamado, é para ser igual a Cristo. Você entende isso? Você é chamado para ser filho de Deus. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele pagou a minha dívida com o Pai. A pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte: o que eu tenho com um cão? Nada. Cale-se! Fala com a minha mão. Você lembra disso quando a gente era garoto? Fala com a minha mão. Então ele vai tentar te desabilitar, ele vai tentar roubar a tua identidade, ele vai tentar dizer que você não é filho de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Levanta a mão. Você entendeu? Você fez uma aliança com Jesus, você fez uma aliança com o Cordeiro. Amados, agora somos filhos de Deus. Diga, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Você está dizendo, sabe o que? Você é filho de Deus, e no céu você vai ganhar um upgrade. Eu sou filho de Deus, eu já sou filho de Deus. Então toda vez que o inimigo te questionar, porque você errou, porque você tropeçou, presta atenção. Quem é pai aqui, levanta a mão. Pai. Quem é mãe também. Pronto. Quando que seu filho vai deixar de ser seu filho? Nunca. Gabriel, Guilherme, Milena, eles podem fazer o que forem, podem tentar de todo jeito, jamais vão deixar de ser filhos de pastor Hermínio, jamais vão deixar de ser filhos de Vanuse, nunca, não tem jeito. Você não pode, não tem como você deixar, você já nasceu de Deus, você nasceu de novo. Como você vai deixar de ser filho de Deus? Me explica isso. Só que a igreja esquece isso. A igreja esquece das coisas com uma facilidade, gente. O batedor de carteira vai lá, rouba a identidade, eu sou um coitado mesmo. Que coitado, gente. Coitado aqui é o cão. Contra ele tem uma sentença irrevogável. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. O futuro dele é no inferno. Esse é o futuro dele. Agora o meu futuro, sabe onde é que é, gente? Onde é que é o teu futuro? Aonde? Gente, lá não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro, lá não haverá mais maldição. O meu lugar é no céu, e eu não vou para lá porque eu sou bonzinho, eu não vou para lá porque eu sou perfeito, eu não vou para lá porque eu não traio a minha mulher, eu não vou para lá porque eu não passo sexo sem fundo, eu vou para lá porque a minha salvação tem um cheiro muito ruim. A tua salvação fede, a tua salvação tem um gosto amargo, tem o gosto do sangue, tem o cheiro do sangue da cruz. Não despreze isso. Quem entendeu, levanta a mão e dá um amém. Você entendeu isso? Às vezes eu fico animadinho assim, mas não estou dando bronca em você não, tá? É só meu jeito de ensinar. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome, diga o nome. A identidade, diga identidade, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando você avança no mundo espiritual, você avança no nome daquele que te deu autoridade, você avança no nome do vencedor. Por quê? Porque Jesus tem toda a autoridade no céu e tem toda a autoridade na terra. Nós vimos ontem que essa autoridade ele delegou para a igreja, e subiu ao monte, chamou para si os que ele quis e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele. Olha só, mandasse a pregar, tivessem poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios.
Isso é para mim, isso é para você. Pastor, toda vez isso vai acontecer? Não. Meu filho, com 1 ano, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o cuidado e cobertura espiritual amanhã. Pela manhã, no primeiro culto, e no segundo, eu vou tratar sobre cuidados que nós pais e nós filhos temos que ter com muitas coisas que estão entrando na vida da gente, na vida dos nossos filhos pelo colégio, e nós não percebemos pela televisão, videogames. É uma ministração assim, que está muito bem atualizada, vocês vão gostar muito. Mas, quando Deus nos chamou, logo depois, Arthurzinho, meu filho, teve câncer. Eu me lembro de um fim de semana que a gente estava na UTI, um período mais longo que nós ficamos 35 dias na UTI. E eu saía de quarto em quarto e ia orar pelas pessoas. Você fica famoso no hospital como se fosse um hotel. Todo mundo te conhece. Ah, é o pai do Arthur. O apelido dele era Sansão, porque ele fazia quimioterapia e o cabelo dele não caía. Cabeludo, né? E não é que tinha alguma coisa ali que não funcionava nele. A quimioterapia destrói as células que se multiplicam rápido. Uma delas é a do cabelo. Então eu saí orando e eu orava. A nossa enfermaria, ela tinha 9 quartos, assim, um de frente para o outro. Gente, todos os garotos tinham alto, meu filho ficava ali. Eu me lembro que no último dia, que nós ficamos na véspera de ir embora, uma criança faleceu no quarto da frente. Eu estava dormindo com ele em cima do meu peito, ele pequenininho. Eu escutei a mãe gritar, acordei assustado. Eu vi o desespero daquela mãe, perder um filho é uma dor terrível. Uma mãe, um pai que perde um filho, eles têm o mesmo sentimento de Deus quando perde Jesus. Se você quer saber como é que Jesus se sentiu, foi assim que ele se sentiu. E naquele momento, Deus falou comigo como o som de muitas águas: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Não é uma história da minha grande fé, é uma história do meu grande Deus. Porque teve momento nessa história em que eu pensei em recuar. Às vezes a gente passa por situações, por calamidades, pelo caos, você desiste. Você fala: ah, Deus, leva. Olha para mim aqui, eu sou pai, querido. Eu amo meu filho. Pensa num pai que é apaixonado pelo filho, pela filha. Sou eu. Eu cuido deles, eu protejo eles, eu oro, abençoo eles, eu dou minha vida pelos meus filhos. Mas eu vi a dor do meu filho, ele gritava. Aquelas injeções calibrosas, entra na pele, rasga a carne, no músculo, entra dentro do osso, para colher da medula, para colher, fazer exame. Ele gritava, pequenininho: pai, socorro, pai, me ajuda. Você vai fazer o quê? Eu só podia chorar. Uns procedimentos doloridos. Um dia eu falei para Deus: Deus, mata o meu filho. Deus, mata e leva ele. E sabe o que é bom do nosso Deus? É que o nosso Deus é o Deus do sim, e o nosso Deus é o Deus do não. Eu orei no desespero, querendo aliviar a dor dele e a minha dor, e Deus me disse não. Eu, o cara de fé, Deus me disse não. E hoje o meu filho enche a minha casa, enche a minha vida de alegria. Tem situações que você vai orar e Deus vai levantar o doente. E tem situações que você vai orar e o doente vai ficar lá. Mas isso não significa que você é uma pessoa de pouca fé. Isso significa que você está submetido à vontade soberana do Criador. Mas se está na minha mão, cheguei agora de uma cidade chamada Guaraí, fica no interior de Tocantins. Uma irmãzinha me deu pastor, vai nesse hospital. Tem uma criança 6 meses em coma, vai me dar isso aqui. E aí ministrei um treinamento sábado inteiro, sábado passado inteiro. Não, foi sábado não, foi feriado do dia 2 agora. De quarta-feira inteiro, eu estava cansado. Vamos tomar banho, eu falei, primeiro no hospital. Já cheguei no hospital, tomando posse em nome de Jesus. Sentei na UTI, aí o rapaz, eu falei, posso orar por uma criança? Posso orar por todos? Aí a mãe, pode, pelo meu também. Faça isso.
Deus te designou para ir, o nomeou para quê? Para que Deus te nomeou? Vamos lá, para quê, gente? Para quê, gente? Vamos lá, para quê? Para que pregasse, curasse a enfermidade, expulsasse demônio. Por que você é tão tímido? Por que você é desobediente? Por que você não vê as coisas acontecendo? Por que você não faz o que Deus mandou você fazer? Libera uma palavra, entra na UTI pediátrica e diz em nome de Jesus: todo espírito de morte, bate em retirada. Eu estou falando aqui para vocês, que no hospital eu falei bem baixinho, senão as crianças iam tomar um susto ali. Mas eu anulei a força maligna ali. Eu acorrentei Satanás, eu lancei ele fora daquele local. Você pode fazer isso, gente, dentro da sua casa. Não fique esperando a teologia dizer: ai, eu não recebi direção de Deus. Ele já te deu direção, Ele já te deu orientação. Bota a mão em cima do travesseiro do teu filho que está longe, que está afastado. Comunica no mundo espiritual. O nome do teu filho, imagine que é Pedro. Diga: Pedro, aonde você estiver, ouça a voz do Senhor, volte para casa, volte para o Senhor. O filho pródigo, ele volta para casa porque ele tem fome. Quem está longe da igreja tem fome. Ele está distante de Deus, da casa do Pai. Se você aprender a usar a autoridade, você não precisa ser estúpido, você não precisa ser grosseiro, você não precisa ser violento de palavras, você precisa comunicar fé no mundo espiritual. Quem entendeu, dá um amém. Quando a gente fala sobre isso, muita gente resiste, mas eu gosto de mostrar as escrituras. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Olha o que Jesus fala, não impeça. Ninguém que faça milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois que quem não é contra nós está a nosso favor. Pastor, vamos falar sobre autoridade para expulsar demônios. É uma prerrogativa só nossa. É uma prerrogativa só de evangélico, só de batista, assembleano, presbiteriano, metodista, gente? É uma prerrogativa. A Bíblia diz que é um sinal que segue a quem crê. É um sinal que segue a quem crê, gente. Judas expulsou demônio, gente? É uma pergunta boa, expulsou? Porque ele mandou de 2 em 2 para que fossem, que não levassem bolsa nem alforje, para que expulsassem demônios e curassem enfermos. Judas expulsou demônios, gente? Sim ou não, igreja? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Eles saem e voltam festivos. Eles voltam todos faceiros. Senhor, a primeira vez que você expulsa um demônio, você nunca esquece. Eu fui lá e botei o cão para correr. É isso mesmo. Não fique feliz por isso. Isso vai acontecer. Fique feliz porque seu nome está rolado no céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque vos sujeitam espíritos, mas antes por estar os vossos nomes escritos nos céus. A minha identidade é uma garantia de que Satanás vai se submeter. Pastor, então por que às vezes tem resistência? Porque ele é mentiroso, ele se rebelou contra Deus, então ele se rebela contra a gente. Na mensagem que nós vamos ministrar hoje pela manhã, depois dessa mensagem, eu vou mostrar como é que funciona a questão da resistência espiritual e como é que você vence ela. O importante é você saber, é que você não pode desistir. Ministrei numa igreja, no final do culto, nós fizemos esse teste da autoridade com a mão sobre a cabeça. Uma senhora, uma moça dos 35 anos, menos de 40 anos, manifestou um demônio chamado Cosme Damião. Cosme Damião, eles trabalham em 3, na verdade é Cosme Damião e Dom 1. É um espírito imundo, ele infantiliza a pessoa. Quando eu vou investigar alguns comportamentos, eu vejo que a pessoa trata o dinheiro infantilmente, trata o cônjuge infantilmente, trata a vida como porque uma criança, a Bíblia diz, quando eu era criança eu pensava como criança, mas depois você cresce, você não pensa mais como criança, você tem que amadurecer a tua fé. Você tem um princípio, que quando Deus te chama, Ele fala, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, não é isso, gente?
Depois ele fala, vinde após mim. Ou seja, ande comigo que eu vou te ensinar. É o princípio do discipulado. E depois ele diz o quê? Ide. A pessoa chega na igreja, você acolhe, você trata, você cuida. Aí depois, vinde após mim, você disciplina, você discipula, você ensina. Depois você fala, agora você é líder de célula, agora você é líder de região, agora você é pastor. Vocês entendem isso, gente? É um caminho natural. A pessoa não cresce. O espírito de Cosme e Damião é muito parecido com o espírito de Moloque, denunciado como a abominação dos amonitas. Era um demônio simbolizado. Então havia uma estrutura de bronze, era uma figura que tinha uma bacia de bronze, era uma cabeça de boi, era um ídolo enorme, em que as crianças eram oferecidas dentro da barriga desse boi, colocava-se madeira e aquela bacia ficava incandescente, e os filhos eram sacrificados ali em cima, fritos. Isso era terrível, terrível. Então, esse demônio Moloque, ele faz abortar tudo na vida da pessoa cedo. Ele começa uma empresa, a empresa não ganha maturidade, ela é infantil, morre. A pessoa está num noivado, morre o noivado. A pessoa está num negócio novo qualquer, no ministério novo, morre. Ele não produz, esse espírito imundo, ele faz com que as pessoas abortem, os sonhos sejam destruídos rápido demais. Então você nem começa ali, já acaba. Então você tem que descobrir. E manifestou esse espírito de Cosme e Damião. E aí eu vi que o pessoal estava tendo dificuldade. Quando eu fui lá, ele falava assim, eu só saio se você me der um doce. Se você me der uma balinha, eu saio, senão eu vou ficar aqui fazendo pirraça. A pessoa possuída, não era a pessoa, era um espírito imundo. Mais ou menos o que se faz no dia 31 de novembro, na festa do Halloween, que o Brasil está importando da América, vou falar sobre isso amanhã de manhã, que as crianças falam assim, gostosuras ou travessuras, é igualzinho. Fica que nem uma criança. Pastor Silvano, o senhor estava lá comigo, não estava esse dia? O senhor não estava lá? Pastor Silvano viu essa ministração. Todo o conselho, todo o corpo diaconal estava lá trabalhando com a gente. Gente, 1h30 para expulsar aquele demônio, um povo com jejum, um povo com oração, resistência espiritual. Só que, quando o inimigo resiste, não é que significa que ele não vai sair, significa que Deus está criando em você, sabe aqui, musculatura espiritual, diga musculatura espiritual. Deus não vai fazer um soldado forte, ele ficar sentado debaixo da sombra, tomando água de coco. Cada vez ele vai te dar. Você tem uma célula, daqui a pouco você tem duas, daqui a pouco você tem três, daqui a pouco você tem uma região. Você luta primeiro com o urso, depois com o leão, depois você luta com o gigante Golias, depois você fala assim, eu não sei, eu salto muralha, eu passo no meio de uma tropa. Davi é o cara. Mas por quê? Porque Deus foi treinando ele, Deus foi amadurecendo ele. Isso acontece na nossa caminhada cristã. Quanto mais eu me posiciono para servir, mais Deus me dá. Então vai, meu filho. Tem muita gente que pede para Deus dom. Eu quero dom de línguas. Não tem uma turma que fica pedindo isso ou não, gente. Levanta a mão assim, sim. Mas não consegue orar sem língua. Vai orar com língua quando? Por que Deus vai... Não fala para mim aqui. Para que Deus vai te dar dom de língua se tu não gosta de orar? Você não ora nem 10 minutos em casa? Aí vai te dar para que isso aí? Vai edificar, você não vai edificar nem você. Eu quero um dom de profecia, eu quero um dom disso, buscar os melhores dons. Você não usa nem para você, vai usar para os outros. Você está entendendo isso, gente? Agora, se você falar assim, Deus, eu quero, eu estou aqui, olha Deus, eu não sei fazer, mas eu quero fazer. Eu quero aprender. Eu estou disposto. Eu vou levantar cedo. Gente, você pensa que a vida da gente de pastor é moleza? A gente rala. Sabe o que é ralar? É uma loucura. As pessoas, puxa, Lobo, que livro maravilhoso. As madrugadas que eu viro para preparar uma mensagem, para impactar o coração. Eu preparo um sermão, pastorzão. Eu quando preparo um sermão, Mateus, eu preparo um canhão. É uma bomba atômica que tem que bater no peito, tem que explodir ali dentro.
A pessoa tem que sair dali e reagir com aquilo ali. Por quê? Quando a gente faz assim, Deus dá pra gente. Quando você cuida com vontade. Minha esposa, gente, filha de mãe de santo. Como é que minha esposa se converte com 2 meses? Você pensa que teve moleza? Eu ia para casa, tinha imagem, tinha vela, tinha incensário, tinha olho de boi atrás da porta, tinha banho de erva lá em casa, era uma confusão, e eu me converto no meio dessa confusão. Eu venho de uma família católica, tradicional, a minha família, mas meu Deus, por que você é crente, meu filho? Você está doente, você vai morrer, está com uma enfermidade de alguma coisa, o que aconteceu? Você sempre foi um filho tão bonzinho, tão quietinho. E diante daquela guerra espiritual, esperava Dona Fabíola dormir. Dormia não. Quando ela dormia, eu levantava. Andava na minha casa inteira, em nome de Jesus de Nazaré. Teve um dia que eu passei azeite nos meus pés. Me deu um negócio, botei azeite nos meus pés. Está escrito aqui que quando eu boto a planta do meu pé é meu? Então é isso, eu vou crer no que está escrito. Lambuzei a casa inteira. E eu andei em nome de Jesus de Nazaré. Todo espírito imundo, bate em retirada, saia daqui. Essa casa é do Senhor, é território do Senhor, é casa de paz, é casa de esperança. Todo espírito imundo vai cair. Gente, jejuei de secar. Eu tenho a prática de jejum, é muito comum na minha vida. Jejuei de secar. 2 meses, não tem terreiro de umbanda, não tem feitiçaria, não tem bruxaria, não tem obra das trevas que segure o poder de Deus, porque agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Entenda isso. O teu filho vai voltar, querida. A tua filha vai voltar. Ah, pastor, mas ele está preso no pecado. Não interessa. Jesus sangrou por cada pecado. Não despreze o sangue da cruz. Ah, pastor, a minha célula não cresce. Ora. Ora para você ver se não vai crescer. Semeia no mundo espiritual para ver se você não vai colher. O mundo espiritual, querido, olha para mim. Olha para mim. É terreno extremamente fértil. Que você planta, você colhe. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne colhe corrupção. Mas quem semeia no espírito, colhe para a vida eterna. Planta. Eu vejo pastor aqui vindo falar de dízimo e oferta. Uma tolice que a gente pode fazer na vida. Tolice é não ser dizimista. Porque a gente duvida de Deus. É incredulidade. Quando você está entregando o teu dízimo, você não está ficando com menos, querido. Não está não. Quando você entrega uma oferta, você está comunicando no mundo espiritual fé. A Bíblia diz que Abel, Hebreus capítulo 11, verso 3 a 4, ofereceu o sacrifício mais excelente, diga sacrifício, mais excelente do que Caim. É um sacrifício, você está dizendo no mundo espiritual, sabe o que você está dizendo? Quando você pega a 10ª parte, você está dizendo assim, eu estou profanando Mamon. Eu não confio em Mamon, eu confio no Senhor. É isso que você faz. E Deus ouve. Só que Satanás fica dizendo para você o quê? Você não consegue viver com 100%, como é que você vai viver com 90%? Olha o papai, ele pega pessoas e compara você. Ele fala, Satanás é um linguarudo, mentiroso. É por isso que quando você está começando a ouvir pessoas que estão dizendo para você que você não pode, você tem que dizer o quê? Cala sua boca, Satanás! Dá uma voz para ver, você está sendo tentado. Você está em casa, sozinho, e você está sendo tentado. Experimenta comandar o mundo espiritual. Tinha um rapaz que tinha um problema grave com pornografia. Grave. Eu falei, toda vez que você sentir vontade, você vai dar uma voz no mundo espiritual e você vai destruir as forças das trevas. Vai falar, em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo. Ele começou a fazer isso, ele tinha vontade. Satanás, eu sei que você está aqui querendo me levar para a pornografia. Em nome de Jesus de Nazaré, sai daqui. Queime em nome de Jesus. Ele botou fogo, jogou, ele fez mais maluquice, né? Botou fogo, lançou espinhos, lançou flecha do Senhor, ele reteté. Mas funciona, pastor, não é que funciona mesmo?
autoridade, gente, contra toda a força do inimigo. Por que essa autoridade vem? Porque essa autoridade vem de um trono. Diga trono. Deus não fez você rei e sacerdote? Sim ou não? Fez ou não fez? Você acha que isso é brincadeira, gente? Por que a Bíblia diz que Ele te dá autoridade sobre nações? Por quê? Trono. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares, milhões de milhões, eles rodeavam o trono. Bem como seres viventes, os anciãos cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Você sabe a música? Eu não sei cantar, você sabe. Foi morto de receber poder. Olha o que ele recebe: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, tudo que nelas há, e diziam: aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Esse Jesus de Nazaré é aquele quem mandou você. Então vamos aqui comunicar uma expressão militar, tá bom, para você entender. Vem cá, Mateuzinho, era Jesus. Fica aqui, Mateuzinho. Agora eu vou, um posto alto nas Forças Armadas é general, tá bom? Cara, manda, vai lá. Lá em cima, general. Isso aí. Eu sou soldado. Sou soldado raso. Ele é general. Ele me obedece? General, vai buscar um cafezinho para mim. Não obedece? General, coça o meu pé. General, vai pegar meus pesos, vai rastelar, vai capinar para ele. Vai fazer? Agora presta atenção. Sou soldado raso. General, eu venho aqui em nome do presidente da República para te levar preso. Vou te algemar. Vem cá, algema ele, vem cá. Ele vai me obedecer? Porque eu venho em nome de uma autoridade. Você avança em nome do Cordeiro. Obrigado, general. Você avança em nome do vencedor. Apocalipse, ele revela esse livro, que significa revelation, revelação. Ele revela o poder de quem você serve. Dá autoridade ao fiel para vencer os inimigos. Retrata o triunfo de Jesus e da igreja sobre seus inimigos. Dá certeza de que Jesus tem o total controle da história. Gente, o livro do Apocalipse é um dos livros mais lindos que existe. Jesus não perde o controle. As portas do inferno, as perseguições do mundo, os ataques do diabo não podem resistir à autoridade da igreja. Oferece a garantia de que todos os inimigos serão vencidos e enfrentarão o juízo de Deus, e ao mesmo tempo em que a igreja e os crentes desfrutarão das delícias externas. Gente, você quer ficar tranquilo? Lê o livro do Apocalipse. Pode ler. É um livro maravilhoso. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Diga, como vencedor. Determinado a vencer. Jesus perde, gente? Alguma vez Jesus perdeu? Você está revestido de Cristo, filho, entenda isso. Eu queria tanto que você entendesse isso. Quando a Bíblia fala de armadura do cristão, o capacete da salvação, gente, quem é a nossa salvação? Quem é, gente? Jesus. Quando se fala de escudo da fé, quem é o autor e consumador da minha fé? Quem é, gente? Jesus. Quando se fala de verdade, cingir os vossos lombos com a verdade, quem é a verdade? Gente, Jesus, quem é a espada do Espírito? Jesus é a palavra, é o verbo vivo que se fez carne. Você está revestido de Cristo. Só que como você não conhece a tua identidade, o inimigo fica te acusando. Eu fui para Recife, fui a trabalho, eu não era pastor de tempo integral, eu desci do avião. Gente, o avião que eu peguei, sabe esses aviões que a gente chama de cata-mendigo? Ele parou em tudo que é lugar. Ele saiu de Curitiba, passou em São Paulo, aí desce uma hélice, sobe um passageiro, aí ele para em Brasília, aí desce 2 passageiros, sobe 3, 4 galões de óleo diesel, e ele vai passando. Quando cheguei em Recife, já era tarde da noite, já de tardinha, é um tenente: chefe,
O senhor não me conhece, eu sei que o senhor é pastor, vem pregar na minha igreja. Eu falei, meu irmão, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ele, vai, vamos, me levou. Chego na igreja, o louvor já... Sabe quando o pastor chega atrasado? O louvor rolando, não deu tempo nem de me apresentar, ele já chegou, já cheguei pregando no final. Um senhor muito alto falou assim, pastor, eu sou HIV positivo, ora por mim. Falei, ora, senta aí, mando sentar, o cara grande, né? A igreja não conhece, porque às vezes você ora, a pessoa cai no chão, se machuca. Senta aqui, eu botei sentado na cadeira. Na hora que eu botei a mão na cabeça, fui orar, já manifestou um espírito imundo. E um moço com a mão para trás, a senhora nunca tinha visto aquilo na vida. Aí veio, não, pode soltar a mão. Falei, minha senhora, deixa que eu resolvo. Em nome de Jesus, gente, tu acredita? Eu em Recife, o espírito imundo falou meu nome. Falou, Lobo, eu te odeio. Eu respondi, quem falou que eu te amo? Em nome, então você cria no mundo espiritual, o mundo espiritual conhece você. O mundo espiritual conhece você. Você cria uma fama, mas por quê? Porque você leva o nome do vencedor que veio para vencer. Guerrearão contra o cordeiro. Olha para mim aqui, eu não estou sendo, e nem estou deixando você assim, achando que você não vai dar, vai ser molezinha, não vai ser sopa não. Você vai ter que viver das práticas espirituais, você vai ter que orar, jejuar e buscar o Senhor, você vai ter que entrar na presença do Altíssimo, vencer, qualquer pessoa que quer vencer, gente. Você quer ver um negócio interessante? Tem um livro do Michael Jordan, que quem prefaceia ele é o Bernardinho, é fininho assim, é uma autobiografia dele, bem fininho, e ele fala um negócio interessante, ele fala o seguinte, um grande jogador, já que o nosso pastor é atleta, né? Um grande jogador ganha uma partida, mas só um time inteiro vence o campeonato. A gente precisa ficar junto. Uma arma espiritual é a unidade. Por que Jericó caiu? Porque o líder, o pastor, falou assim, todo mundo caladinho, boca calada. Porque da última vez que nós fizemos aqui há 40 anos atrás, o povo murmurou contra a terra, infamou a terra. Não fale mal da sua família, não fale mal da sua igreja, não fale mal do seu pastor, não fale mal do seu emprego, não fale mal da sua faculdade, abençoe, é assim que muda as coisas. Josué caladinho, todo mundo calado, 6 dias calado, no 7º dia a gente vai dar um grito aqui que o negócio vai tremer e vai cair. Eles profetizam aquela palavra, destrói, dissolve, desestrutura, gente. Eu não imagino o que aconteceu naquela engenharia lá, mas caiu tudo ali no chão, acabou Jericó. Guerrearão contra o cordeiro. Olha para mim, o mundo espiritual vai guerrear contra você. Você tem um inimigo, ele anda ao derredor, ele brama como um leão, ele busca quem possa tragar, uma versão diz devorar. Não tem moleza. O vídeo do Instituto Êxodos, eu mostro isso. É uma guerra, é um inimigo que não dorme, que não descansa, não precisa tirar uma soneca, você precisa. Então entenda que eles guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Diga o cordeiro os vencerá. Vencerá, porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e vencerão com eles. Quem que vai? Faz assim, eu, aponta para você. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Aponta para você, eu vou vencer. Não tenha medo das trevas. Grande lance de vencer as trevas é a gente andar na luz. Conta a verdade. Abre o coração para o teu discipulador. Não vai abrir o coração para a irmãzinha ou para o irmãozinho mais fofoqueiro da igreja. Esse precisa de libertação. Mas crie alguém que tenha confiança. Eu preciso disso. O pastor precisa de um discipulado. O discipulado 1 a 1 é muito generoso. Quando eu encontro um espaço, quando eu encontro alguém que eu posso falar para você, meu irmão, eu pequei, você me ajuda? Eu estou com uma dificuldade, você me socorre, eu confio em você, eu posso ligar para você. Ontem a gente tem um pastor amigo meu, fiz amizade com ele. Ontem nós saímos daqui, eu vi que tinha 2 chamadas perdidas, depois de 10 da noite, ele está precisando de socorro, gente. Eu liguei para ele e falei assim, estou com o pessoal, assim que eu chegar, a gente vai orar.
Chegamos em casa para lá de meia-noite e tanto, liguei para ele está precisando daquele apoio imediato. Houve um problema, houve uma situação, você precisa ser discipulado, você precisa caminhar com alguém, você precisa ter alguém para quem você presta conta. Quando a gente não presta conta para ninguém, a gente faz como Davi, não dá bola para ninguém, se mete com um Batseba e faz uma lambança na vida da gente. Você tem que ter alguém, você precisa de alguém que puxa a orelha. Ah, pastor, mas eu sou velho, mas eu estou aqui, eu não quero me submeter a ninguém. Então, se você não quer se submeter a ninguém, você nunca vai ter proteção espiritual. Pastor, fique em pé, por favor. Eu quero ensinar uma coisa para a igreja, ó. Olha para esse homem aqui. Só existe uma autoridade na igreja, sabia? É ele. A única autoridade na igreja é ele. A Bíblia o chama de anjo da igreja. Vai lá e fala com a irmãzinha do reteté, vai lá e fala com o irmãozinho da revelação, vai lá e fala com o anjo da igreja. Deus, ele não fala com todo mundo, ele fala com uma pessoa, porque Deus, a estrutura de comando de Deus só tem um cabeça, é ele. Os outros ministérios todos eles, pastor Tadeu, pastor Mateus, pastor Jadson, e os outros pastores que caminham fora da autoridade dele, não prosperam, não crescem. Você já viu o pastor auxiliar que se rebela crescer? Olha para Satanás, gente. Olha para Satanás. Então, essa questão de rebelião, ela é muito complicada. Por quê? Porque ela te expulsa da bênção. Eu vou viver sozinho, filho que sai de casa assim, ó, pai e mãe. Vai crescer, gente? Não vai. Então existe um óleo, eu estava ensinando ontem para a liderança da igreja, que desce na cabeça de Arão, e ele escorre pela barba e pela gola. Esse óleo, o Salmo diz isso, esse óleo está escorrendo, é um caldo que vai descer em quem? Quem está debaixo dele. Eu recebo o óleo do meu pastor, ele me pastoreia, ele fala assim, Lobo, não, eu não vou. Sabe aquele pitbull? Pastor, eu sou um pitbull na coleira. Eu estou lá, estou doido para trabalhar. Ele fica. Esse ano, ele soltou a coleira e falou assim, Lobo, pega. Pega. Você entendeu isso? Porque você está com a bênção. Você entende isso? Então, querido, vou falar uma coisa para você. Você que fala mal de pastor, peça perdão para o seu pastor. Peça perdão para a sua pastora. Porque senão quem vai perder é você. Quando tem que terminar, você vai pedir perdão para o pastor. Viu? Vocês entenderam a questão de autoridade aqui, gente? Amém. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Tá aqui, eu vou parar aqui. A gente faz um intervalinho agora, pastor. São 15 para as 11. E aí a gente volta. Pessoal, 11 horas, dá tempo de todo mundo ir no banheiro beber água? Pode? Tudo bem?